Você já deve ter ouvido falar do fenômeno dos desigrejados, ou daqueles desparoquiados. Pessoas que dizem seguir a Deus só com a sua oração comum e com a sua Bíblia. Ou então até aquele católico que vai à igreja e sai correndo, não fica realmente ali com a comunidade dos cristãos. Ele acha que a igreja é um lugar em que ele vai ter ali um serviço sacramental, depois ele vai embora e, enfim, sai correndo, como diz Olavo de Carvalho. Eu respeito muito o Olavo de Carvalho, mas nisso eu acho que ele erra. E eu queria mostrar para você, nas escrituras, que não é assim que a coisa funciona, não é o que Deus quer pra gente. Vamos direto ao ponto, começando com Gênesis capítulo 2, que é quando Deus cria Adão. E olha só que interessante aqui, se a gente for em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Adão tá com Deus aqui, era para ele estar feliz, perfeito, mas não é o que acontece. O Senhor Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Vou providenciar um auxílio que lhe corresponda." Então, o Senhor Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. Então, um homem aqui com um império sobre a criação perfeito, com dons muito superiores aos que a gente tem hoje. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não se encontrou para o homem um auxílio que lhe correspondesse. Então, o homem aqui ele está perfeito, em união com Deus, ele consegue controlar a natureza inteira, ele não sente dor, ele está perfeito. Só que ainda assim ele não tem um auxílio que lhe corresponda, ele ainda não se sente completo. Então, o Senhor Deus fez vir um sono profundo sobre o homem, o qual adormeceu. Tomou um lado dele e fechou carne no seu lugar. E do lado que tomara do homem, o Senhor Deus formou a mulher, a mesma carne, né? A mesma está em posição de igualdade ali, Deus toma a mulher e a trouxe ao homem. Então, quando o homem vê a mulher, ele diz: "Desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Vai ser chamada Ishá, porque saiu do Ish. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles tomarão uma só carne." Alguém pode dizer aqui: não, aqui está falando da família. Então eu tenho a minha família cristã, só que eu não preciso seguir nenhuma igreja para encontrar a Deus. Mais ou menos, porque aqui a sociedade inteira era composta de uma família, que era Adão e Eva. Então você vê que o homem sozinho precisou se reunir com sua mulher para ficar perfeito. Isso a gente vai notar também na nossa vida com as crianças. Elas podem se sentir completas com a família até certo ponto. Quando chega na adolescência, ele precisa de outros referenciais para se integrar na sociedade. A criança ela não fica satisfeita a partir dos 12 anos, 15 anos com a sua família. Ela precisa de mais gente, como eu e você também precisamos de mais gente. E não ia ser diferente na igreja. Também na reunião do povo de Deus, nós precisamos de mais gente para estar completos. Não basta eu e Deus. Eu preciso de outros seres humanos em níveis diferentes de relacionamento, mas todos nós em direção ao mesmo fim, que é dar glória a Deus. A gente precisa disso, é o que o Gênesis está mostrando aqui pra gente. Que Adão não se sentia completo antes de ter uma companheira. Já é um sinal pra gente. Depois vai ter toda aquela confusão, um pouco mais à frente, a queda do homem. A gente já vê uma divisão entre o homem e a mulher ali, porque o homem acusa a mulher a serpente. Já não tem mais aquela unidade que eles tinham antes do pecado original. E a humanidade vai indo ladeira abaixo, até que a gente chega em um momento aqui da Escritura, que é a Torre de Babel. É o quê? É o homem tentando se unir, vamos ler aqui a passagem, ele tentando se unir, mas sem pessoalidade. Ele tenta se unir como numa empresa, com pressa de conquistar resultados, sem lembrar o nome de ninguém. É uma coisa meio artificial, é uma unidade artificial muito prejudicial para o ser humano. É o que a gente vai ver aqui, ó. Um ser humano descartável, né, em prol de um bem comum do qual você pode talvez não participar. Você faz uma coisa muito grande em sociedade, mas você não é parte do usufruto dessa união, vamos dizer assim. É mais uma coligação para fazer uma coisa grande. Vamos ler juntos aqui. Gênesis 11. A terra inteira tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Ao migrarem do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e aí se estabeleceram. Disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e cozê-los ao fogo." Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. Então eles procuram um jeito mais rápido de fazer uma construção. Em vez de talhar a pedra, vamos fazer uns tijolos aí de barro. Em vez de fazer argamassa, já taca o betume ali e vai colocando esses tijolos uns em cima dos outros. Então a humanidade com pressa. Querem construir alguma coisa em conjunto muito grande com pressa. Vamos embora. Disseram ainda: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu." Vamos a gente se redimir aqui sozinho, ser humano. "Façamos-nos um nome para não ficarmos dispersos por toda a face da terra." Eles querem guardar um nome para toda a história, um nome para esses homens, fazendo grandes feitos.
Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eles formaram um só povo e todos falam a mesma língua. Tem uma uniformidade na humanidade. Isto é apenas o começo dos seus empreendimentos. E são empreendimentos que não vão trazer a paz para o ser humano. Pelo contrário, é igual a nossa sociedade moderna aqui. A gente constrói prédios, prédios e prédios, faz grandes descobertas científicas e vai aumentando o índice de suicídio e de depressão na sociedade. Por quê? Porque não é uma unidade verdadeira, familiar, como a que Adão tinha com Eva e como a que Deus quer que nós tenhamos com a igreja. É uma espécie de serviço. Vamos todo mundo nos unir aqui, fazer um negócio grandão e olha como nós somos grandes. Isso não traz felicidade para o ser humano. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Por exemplo, os avanços científicos que a gente teve no século XX não impediram os nazistas de fazer as câmaras de gás ou os soviéticos de sufocarem cidades inteiras sem comida, levarem elas à fome. Vamos descer, vamos confundir a língua que eles falam ali. Então vamos mostrar para o ser humano que não é essa coisa externa que é a unidade que eu quero para ele. Ele tem, porque Deus criou ele assim. Nós temos essa necessidade de outros seres humanos. Mas a gente não tem necessidade de ter outros seres humanos a serviço da gente. Uma espécie de, vamos lá, eu pego seu serviço, você constrói aqui e tal, pronto, fizemos uma coisa grande. A gente tem necessidade de família e de igreja. E é o que Deus vai mostrar para eles aqui. Vamos confundir a língua que eles falam ali de modo que não se entenda o que um diz ao outro. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a face da terra, e eles pararam de construir a cidade. Graças a Deus, né? Então demorou mais para chegar na confusão que a gente tem hoje. Por isso o nome daquela cidade recebeu o nome de Babel, que em hebraico quer dizer bagunça, bilbul. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a face da terra. Então Deus pega um plano que era maligno, que ia causar muito sofrimento para a sociedade, para o ser humano. Ele desarma esse plano. Só que ele não para por aí. Ele vem agora com a alternativa, que é o quê? Olha só, é o próximo versículo, 10. Estas são as gerações de Sem, filho de Noé. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de gerar Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos, gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Então ele começa a falar nomes de várias pessoas, uma atrás das outras, até a gente chegar a Abraão, no versículo 27. Olha que interessante. Os homens aqui no capítulo 11, já no versículo 4 aqui, eles dizem, vamos fazer o nosso nome para as gerações. E olha só que merda, né? Não ficou nada deles. A gente não sabe nem o nome deles. A gente sabe que eles tentaram fazer uma loucura e que Deus impediu. O homem, quando tenta se unir desse modo, que é um modo autorreferente, sem Deus, ele só explora os outros, constrói coisas feias, que não tem a beleza de Deus, que é o que a gente vê aqui pelos tijolos, em vez de usar pedra, pelo betume, em vez de usar argamassa, e o nome deles não fica para sempre, é uma coisa que acaba. Ao contrário, a família e a igreja permanecem através dos séculos. É o que a gente vê, a linhagem de Abraão. Não são homens que se uniram para fazer um empreendimento. Não, é uma linhagem. E ele vai contando aqui toda a geração aqui de Abraão, até que no capítulo 12, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma espécie até de adolescência aqui, né? Deixa a sua família e agora eu vou fazer a sua própria família e uma nova sociedade. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quem hoje não sabe quem é Abraão? Quem hoje não sabe quem são os descendentes de Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão abençoadas todas as tribos da terra. Então, olha só, nós temos aqui o plano de Deus, que não é o plano empresarial, industrial, é o plano da família e da igreja. Porque Israel se transforma na igreja quando vem Cristo. Então nós temos uma salvação, uma unidade do gênero humano que depende de Deus. Quem está com Deus está dentro dessa árvore genealógica, está dentro do povo de Israel. Não tem como a pessoa sozinha com Deus ser feliz. Era o caso de Adão antes de vir Eva. Não tem como os homens se unirem sem Deus e terem uma unidade de verdade. É um serviço, uma exploração mútua. E agora a gente pode se perguntar, indo um pouco mais à frente aqui no Pentateuco, se qualquer reunião vale. Então vou me unir aqui com vários cristãos e nós agora somos uma igreja, temos a nossa doutrina, nós vamos celebrar o culto de outra forma. Ou precisa ser uma coisa organizada? Bem, o que nós vemos aqui é que Deus escolhe Abraão e uma descendência específica. Então, ele quer que as coisas sejam organizadas. Depois, no livro do Êxodo, ele escolhe a Moisés. E Moisés organiza a sua aliança. Então Deus quer que a nossa união não seja iniciativa nossa, como na Torre de Babel. Ele quer que seja uma eleição divina, uma vocação que ele manda do alto, que é o que ele fez com Moisés. Só que não é a primeira vez na história, como a gente vê agora, que alguém tenta dizer assim, essa igreja aí, cheia de regra, tal, eu vou fazer uma melhor.
que se adapta melhor para o que eu acho que é o que Deus quer. Não é a primeira vez que isso acontece na história, já que na Bíblia, no livro dos Números, isso acontece. No capítulo 16, tem um grupinho aqui que começa a se revoltar contra Moisés. Coré, filho de Izar, filho de Cate, filho de Levi, com Datã e Abiram, filhos de Eliave, e com On, filho de Felete, Rubenitas, da tribo de Rubens, revoltaram-se contra Moisés, com mais 250 israelitas. Olha os primeiros protestantes aqui, gente. Chefes da comunidade, membros do conselho, homens de renome. Então, gente inteligente, gente boa. Está aqui, falaram assim, ó. Coligaram-se contra Moisés e Arão, contra aquele que representa a ordem social, o rei, como o rei Davi, né, aqui Moisés, e contra Arão, o sacerdote. Disseram, basta, toda a comunidade, todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles, todos somos consagrados. Com que direito vos colocais acima da comunidade do Senhor? Essa igreja aí tentando organizar as coisas, uma instituição humana? Não, o que importa é ter fé. E a gente agora se une aqui entre a gente e chegamos a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Ele viu que, nossa, você não sabe a blasfêmia que você está dizendo aí, você não sabe o problema que você está arranjando. Depois falou a Coré e a todo o seu grupo. Amanhã de manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santificado que ele fará aproximar-se dele. Vamos testar então, botar nós dois aqui para fazer um culto a Deus. Ele fará aproximar-se dele quem ele escolher. Fazei o seguinte, Coré e todo o grupo com ele arranjai incensórios, e amanhã deitai neles fogo e incenso perante o Senhor, perante a Arca da Aliança. Aquele que o Senhor escolher, esse será o santificado. Que isso vos baste, filhos de Levi. Moisés disse a Coré, escutai, filhos de Levi, parece pouco que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel, para dele vos aproximar para cumprir o serviço da morada do Senhor e para ministrares diante da comunidade? Ele está falando, ó, Deus escolheu uma parte do povo, os levitas, para fazer o culto. E ele me escolheu para ficar à frente, não foi à toa isso. Ele te aproximou de si com todos os teus irmãos levitas. E agora, ambicionais também o sacerdócio, que apenas a casta de Arão, os filhos dele é que deveriam ser sacerdotes. É por isso que tu e todo o teu grupo vos coligais contra o Senhor, ir contra Moisés e contra Deus. E quem é Arão para murmurardes contra ele? Vocês esqueceram quem é esse? Ele é ungido de Deus, ele é o sacerdote. Moisés mandou chamar Datã e Abiram, filhos de Eliave, mas eles responderam, não iremos. Não basta que nos fizeste subir de uma terra de onde corre leite e mel, o Egito, para fazer morrer neste deserto? Ou seja, você não está seguindo mais a Deus, tá? Você está perdido aí, essa igreja louca. E ainda queres te arvorar em príncipe sobre nós? Quer ser imperador sobre nós? Como dizem também os ortodoxos. Tampouco nos conduziste a uma terra onde corre leite e mel, nem nos deste em herança campo ou vinha alguma. Então eles vão reclamando aqui contra Moisés. Moisés se enfureceu e disse ao Senhor, não olhes para a oferta deles. Moisés excomungou eles aqui. Nunca tirei um jumento deles e nunca fiz mal a ninguém. O que acontece? Agora vem a parte mais interessante. Ó. O que acontece com esse povo que tenta se separar da igreja, da árvore de Israel? Depois disse a Coré, comparecei amanhã diante do Senhor, tu e toda a tua gente, eles e Arão. Então, o Arão que Deus escolheu e vocês aí que estão dizendo que estão fazendo o seu culto. Cada um pegará seu incensório e deitará incenso nele. Apresentareis ao Senhor os 250 incensórios, cada um com o seu. Todo mundo quer se revoltar, vem cada um com o seu louvor aí, do jeito que vocês entendem melhor. E assim também tu e Arão. Arão vem com o que Deus mandou. Pegando, pois, cada qual seu incensório, colocaram nele brasas, deitaram incenso e o puseram à entrada da tenda do encontro. O mesmo fizeram Moisés e Arão. É como se botasse uma missa e um culto, lado a lado. Coré reuniu em torno deles toda a comunidade na entrada da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Deus veio. O Senhor falou a Moisés e a Arão, afastai-vos do meio desse grupo, pois no momento vou acabar com eles. Então Deus já adiantou para Moisés e Arão. Ó, esses cismáticos aí, sai de perto, porque esses caras vão se ferrar. Mas eles se prostraram com o rosto em terra e disseram, ó Deus, Deus que dá o espírito a toda a carne, acaso te enfureces contra toda a comunidade pelo pecado de um só? Ficaram com medo de Deus castigar todo mundo por essa infidelidade de Coré. O Senhor respondeu a Moisés, fala à comunidade nesses termos, afastai-vos das proximidades da moradia de Coré, Datã e Abiram, sai de perto da casa deles. Moisés levantou-se e foi até Datã e Abiram, seguido dos anciãos de Israel. Ele veio com a igreja. Ele advertiu a comunidade, desviai-vos já das tendas dessa gente má. Não toques em nada que lhes pertence para não ser desatingidos por causa do pecado deles. Eles se afastaram da moradia de Coré, Datã e Abiram. Datã e Abiram saíram e se puseram à entrada das suas tendas com as suas mulheres, filhos e crianças. Disse então Moisés, agora sabeis que foi o Senhor quem me enviou para fazer tudo o que tenho feito.
e que não agir por conta própria. Se estes morrerem de morte natural, Moisés falando para a comunidade, se Datã, Abiram e a família deles morrer por morte natural e forem visitados pelo destino de todos, ou seja, se não acontecer nada de extraordinário com eles, então não foi o Senhor quem me enviou. Mas se o Senhor fizer algo de inaudito, se o solo abrir sua boca e os tragar com tudo que deles é, se abrir o chão e engolir eles, se eles descerem vivos para o inferno, então sabereis que essa gente desprezou o Senhor, me desprezando. Mal acabou de pronunciar todas essas palavras, o solo fendeu-se debaixo deles. A terra abriu sua boca e engoliu com as suas casas, com toda a sua gente, Coré e todos os seus pertences. Eles desceram vivos para o inferno, para o Sheol, com tudo o que era deles. A terra os cobriu e desapareceram do meio da assembleia. E todos os israelitas que estavam em torno deles fugiram ao ouvir o grito deles e exclamavam: que não nos engula a terra a nós também. Mas um fogo saiu de junto do Senhor e devorou os 250 homens que apresentavam o incenso. O que Deus está ensinando aqui? Olha, o culto que é feito a mim não basta ter o meu nome, ele precisa ser ordenado por mim. Quando o próprio homem faz um culto que ele entende ser melhor, que ele não recebeu isso de Jesus Cristo, dos apóstolos, ou no caso aqui de Moisés, ele que inventou isso, ele faz um culto centrado em si, é a Torre de Babel, não é o que Deus quer. Deus quer respeito a Moisés. Então não basta o homem estar unido com outros homens diante de Deus. O culto não pode sair de regras que eu inventei. Tem que ser regras que Deus mandou para os homens. Como ele fez aqui com Moisés, como ele fez com os apóstolos. E como nós vamos ver mais à frente, como os apóstolos instruíram seus sucessores a fazer. Então não é bagunça, é salvação por iniciativa de Deus, que precisa de outras pessoas também para que ela aconteça. Não é eu sozinho diante de Deus, não existe isso. Vamos ver agora o contrário. Alguém muito santo, muito inteligente e que respeita alguém menos santo, pecador e burro. Por quê? Porque esse menos santo, pecador e burro foi ungido por Deus. É o que nós vamos ver agora no livro histórico de Samuel, 1 Samuel, versículo 26. Nós temos aqui Davi sendo perseguido pelo rei Saul, que era um rei que já havia sido rejeitado por Deus por não seguir as regras instruídas ali por Samuel. Então Saul não era uma pessoa a que seguíssemos o exemplo, todos sabiam disso. Mas ele tinha sido ungido rei de Israel. Então olha só, Davi ele tenta poupar a vida de Saul. E vamos ver o que acontece agora em uma tentativa de Saul matar a Davi novamente. Os habitantes de Zif foram ter com Saul em Givá e disseram: Davi está escondido na colina de Aquila, defronte da estepe. Então Saul levantou-se e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens da elite de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Então vem Saul com toda a classe ministerial aqui de Israel, todos que mandavam em Israel. Ele acampou ao lado do caminho na colina de Aquila, situada em frente da estepe, ao passo que Davi permanecia no deserto. Ao saber que Saul vinha perseguindo até o deserto, Davi enviou espiões e verificou que ele tinha chegado. Então Davi não era bobo também, entendeu? Saul está vindo aqui para me matar. Ele tem esse mandato divino, mas ele não está sendo obediente. Então ele é prudente, Davi. Davi levantou-se e foi até o acampamento de Saul e observou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. No meio do acampamento, Saul estava deitado com a tropa ao seu redor. Davi perguntou a Aquimeler, o Heteu, e a Abishai, filho de Sárvia, irmão de Joabe: quem desce comigo até Saul no acampamento? Abishai respondeu: vou descer contigo. Então Saul e Abishai, ou Abissai também, dependendo aqui da tradução, foram de noite até o acampamento, versículo 7 aqui, e encontraram Saul deitado e dormindo ali com a sua lança fincada no chão à cabeceira. Então Davi e Abishai estão de frente de Saul dormindo. Saul tentando matar Davi. Davi era para ser o próximo rei de Israel. E aí, qual que é a lógica humana? É o que Abishai fala aqui. Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Posso cravá-lo em terra com uma só lançada sem precisar repetir. Posso matar ele agora. Mas Davi respondeu a Abishai: não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Você é louco? Quer matar uma pessoa que foi ungida por Deus para ser rei só porque ela é pecadora? Isso aí olha só a lógica de Davi. Pela vida do Senhor, só o Senhor deve feri-lo. Ele morrerá quando chegar a hora, ou tombará quando for a batalha. Mas o Senhor me livre de estender a minha mão contra o seu ungido. Agora, toma a lança que está na cabeceira e bilha de água e vamos embora. Então eles pegam umas coisas de Saul para mostrar para ele que eles estiveram lá, puderam matá-lo, mas não o mataram. Olha só, Davi, cheio do Espírito Santo, ele entende que não é brincadeira uma pessoa que foi escolhida por Deus para ter uma missão, uma pessoa que foi ungida. A unção ela tem uma prefiguração dos sacramentos que Cristo institui. Então, assim, vamos dizer, um bispo, por exemplo, ou papa. Por mais que nos pareça aos nossos olhos que eles não estão sendo obedientes a Deus, isso é lá entre ele e Deus. Davi, que é o exemplo, Deus elogia Davi vários livros depois de Samuel, como um exemplo de servo fiel.
Davi entende que Deus escolhe algumas pessoas para nos liderar. E se elas não estão liderando bem aos nossos olhos, é algo que Deus deve resolver, não nós. A iniciativa da salvação vem de Deus. Não somos nós que salvamos a igreja. É Deus que salva o seu povo. A gente precisa ter isso claro. Então, se eu vejo que Saul é um rei ruim, eu não vou abrir uma outra igreja. Ou eu não vou dizer, abandono Israel. Vou agora viver sozinho e tal. Rezar, eu com Deus, com a Bíblia. Se Israel está turbulento e se Saul, o seu líder, não está sabendo ser fiel a Deus, nós temos que sofrer isso com paciência como Cristo sofreu na subida do Calvário com a cruz. Temos que respeitar os ungidos do Senhor. Então, voltando lá, não basta eu estar com Deus sem outro. Adão e Eva lá, precisa de Eva para estar completo. Não basta eu estar com Eva, mas estar sem Deus. A Torre de Babel. E não basta também, como vimos Coré no livro dos Números, eu estar com Deus, teoricamente, na minha visão, me unir com outros, mas ignorar quem ele escolheu para ser líder. Preciso seguir os ritos e as pessoas que Deus escolheu para ser louvado. Isso permeia a Bíblia inteira. É o espírito das Escrituras. O respeito aos ungidos de Deus. Isso também está até nos livros... Bem, nos Salmos tem o tempo inteiro, mas para não alongar muito aqui o vídeo, vamos para um livro sapiencial, o livro Sirácida, ou Eclesiástico, capítulo 6, versículo 33. Filho, se prestares atenção, aprenderás. Se aplicares teu espírito, serás prudente. Ó a sabedoria aqui. Se gostares de ouvir, receberás a instrução. Se inclinares o teu ouvido, serás sábio. Para ouvir a outra pessoa que Deus instituiu para ser o nosso guia. Ouve, permanece no meio dos anciãos e de coração adere à sua sabedoria. Então não sai inventando coisa, porque você leu agora aqui e acha que já sabe mais do que a igreja. A igreja ela tem graça para saber o que fazer. Procura ouvir toda exposição sobre Deus e não te escapem os provérbios inteligentes que os sábios dizem, né, os anciãos. Se vires alguém sensato, madruga junto dele e teu pé gaste os degraus de tua porta. Não tenta sozinho chegar a Deus, né? Procura essas pessoas sábias. Aqui agora a gente vem para algo que torna um pouco mais complexo isso aqui. Tá? Você tem a igreja, você está obedecendo a Deus ali, como Davi ali, respeitando a Saul. Mesmo que você veja que tem problemas ali. Talvez a sua paróquia, por exemplo, tenha um padre da TL. Ou um padre tradicionalista radical, que critica a igreja. Você tem ali um padre complicado, né? Nos dois extremos aqui que caem para fora do mesmo jeito. Respeita. Ele é ungido do Senhor. Então, primeira coisa. Como Davi respeitou a Saul. Mas ao mesmo tempo, procura essas pessoas sábias. Hoje a gente tem a internet, tem tantos padres santos. Procura eles. Tá escrito aqui, né? Teu pé gaste os degraus da sua porta. De tanto sei lá na casa dele, você está desgastando o degrau. Na internet você não vai desgastar o degrau, mas talvez você vire até o fundo de tela do seu computador, ou sei lá, né? Você é o super fã ali que tá sempre entrando nos vídeos dele. Então procura esses sábios também para ouvir, né? Isso é importante. Mas veja, aí é que tá a complexidade da unidade da igreja. Temos essa unidade oficial, que é a que a gente aprendeu aqui lendo Coré, lendo o livro dos Números 16 e 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 26, a parte aqui de Saul, esse respeito pela autoridade instituída por Deus. Mas, ao mesmo tempo, aprendemos com o livro aqui do Sirácida que a gente precisa também procurar essa sabedoria entre os membros da igreja e desgastar o degrau da porta dessas pessoas pedindo conselho e ouvindo as suas palavras. Temos também profetas falando sobre isso. Isaías, capítulo 60, falando sobre Jerusalém. Olha o que Isaías fala. Levanta-te, ilumina-te, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor raiou sobre ti. Sim, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, Jerusalém, raiará o Senhor, a sua glória se verá em ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha só que interessante, né? Essa unidade do povo em Jerusalém. Os profetas, eles falam de uma salvação coletiva da igreja. Não existe isso, eu sozinho com a minha Bíblia, ou eu numa paróquia aqui, outra ali. Eu preciso estar de fato unido com a igreja. E não é uma união formal. Oh, não, eu sou católico, eu vou à missa, eu vou embora e pronto, eu me confesso. Não é só isso, a gente precisa ter uma união de verdade com a igreja, né? Não pode ser só jurídica, tem que ser de coração de verdade. Vamos pedir a Deus esse discernimento, assim, será que eu realmente estou unido com a igreja? Porque às vezes a gente não tá, a gente só tem essa casca, essa parte externa jurídica, mas a gente não tá de coração, a gente não conhece ninguém dentro da igreja, a gente não participa, a gente não serve na igreja, a gente só tá lá para fazer uma transação comercial, como a da Torre de Babel. E não é assim. A igreja, ela é a árvore de Israel, como São Paulo ensina pra gente em uma das suas cartas. Ele fala que a árvore de Israel, nós fomos enxertados nela. A gente senta à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. É uma família. E uma família não tem relacionamento comercial, assim. Você conhece as pessoas de verdade. Então seria estranho você ter uma religiosidade que não tem comunidade alguma.
É só você com seus estudos ali e juridicamente indo lá e batendo cartão na igreja para dizer que foi. Isso aí é uma coisa um pouco estranha, não é o espírito da Escritura. Levanta os olhos em volta e observa, todos estes foram reunidos para virem a ti. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas serão carregadas ao colo. Então verás e ficarás radiante, teu coração vai palpitar e dilatar-se, pois afluirão a ti as riquezas do mar, e a força das nações virá a ti. Como nossa mãe, Jerusalém, a igreja. E nós, irmãos, não podemos ter uma união jurídica. Isso não muda no Novo Testamento. É o que vamos ver aqui em Mateus, capítulo 18. Vamos para o versículo 19. Jesus falando para os seus apóstolos. Eu vos digo mais isso, se dois de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então olha que bonito, né? A gente precisa de outras pessoas rezando conosco para estar com Cristo em nosso meio. Mas aí os hereges vão dizer isso. Não, basta qualquer igreja. Eu vou aqui, me reúno com 2, falo em nome de Cristo, como Coré lá atrás, né? E tá tudo certo. Bem, já a analogia que a gente faz com Coré mostra que não é assim. Mas eles esquecem de ler uns versículos antes. Vamos ler os versículos que vieram logo antes dessa frase aqui. Versículo 15 aqui, ó. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, de modo que toda questão seja decidida sobre a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, nesse ponto, 2 ou 3 qualquer cristãos ali podem servir ali para resolver a situação. Se ele não os ouvir, diz-o à igreja. Aí vem aqui, ó, a igreja. Está dizendo a reunião dos apóstolos dele, a Knesset. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentio ou publicano, com quem os judeus nem falavam. Em verdade vos digo, falando para os apóstolos aqui, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então não é qualquer 2 ou 3. 2 ou 3 é o meio do caminho. Tem a pessoa sozinha, você e ela, tem 2 ou 3 e agora tem a igreja. Então essa analogia aqui, ela é mais voltada, se 2 ou 3 estiverem unidos, a gente está falando mais de comunidades religiosas, grupos de oração, pastorais, amigos, né, católicos ali e tal. Mas acima desses tem a terceira instância, que é a igreja institucional. São os apóstolos. Ele tem autoridade para tratar uma pessoa como se fosse gentia ou publicana, como se ela fosse fora da comunidade. Jesus, ele deixa claro, tem essa sabedoria, como eu comentei aqui atrás, né, no livro do Sirácida, sabedoria de procurar gente entre os cristãos que você vai ouvir e tal, mas acima disso tudo tem a instituição da igreja, que não pode ser desprezada. Como é que você diz isso, que a igreja não pode ser desprezada? O fundamento é Cristo, não tem isso de instituição. Bem, eu acho que os hereges que falam isso precisam ler a carta a Tito sobre esse sucessor do apóstolo Paulo. Foi deixado na ilha de Creta para fundar várias igrejas e escolher bispos no lugar dele. Então são 2 níveis de sucessão apostólica aqui. Tem São Paulo para Tito e Tito para os próximos. E São Paulo instruindo a Tito em como escolher esses anciãos que vão ficar no lugar dele. No capítulo 1, versículo 5, São Paulo deixa isso claro. Eu te deixei, falando com Tito, em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. A saber, ele começa a dar instruções aqui de como deve ser esse presbítero e como deve ser o bispo. Aqui no versículo 7 ele começa a falar. Então ele dá instruções claras para Tito como deve ser os sacerdotes, os bispos. Então ele está relembrando aqui o encontro presencial que ele teve com Tito. O magistério e a tradição oral primeiro e agora aqui escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Ficou para a gente meditar nisso ao longo dos séculos. Se viermos agora para o versículo 10, a gente vai ver que essa ideia aí do Coré, lá de trás, ou a ideia dos protestantes hoje, ou dos sede vacantistas, ela não é novidade. Ela já acontecia na época dos apóstolos também. De fato, existem muitos rebeldes, faladores fúteis e impostores, principalmente entre os da circuncisão. Na época, a heresia principal era dos judaizantes. É preciso fechar-lhes a boca. Tem que calar a boca deles, esses hereges. Movidos por lucro vil, transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém. Então eles começam aqui a fazer essa loucura, né? Começam a inventar regras, a transtornar o povo. Não, vocês estão fazendo imagem, não é o que está mandando aqui na Bíblia, na Torá. Vocês estão aí agora rezando pelos mortos, não é o que está aqui. Mesma coisa que acontecia nessa época. Eram judaizantes chegando aqui para o povo, falando, vocês são cristãos? Mas Jesus disse que não ia abolir nada da lei? Por que vocês não estão guardando o sábado? Por que vocês não estão fazendo a circuncisão? E São Paulo aqui já dizendo, é preciso fechar-lhes a boca. A gente tem que, ele falando para o bispo, para Tito, temos que calar esse povo, porque eles causam problema nas famílias, né? Eles vêm com essas regrinhas deles e tal e vão afastando as pessoas de Deus. Ele diz aqui no capítulo 2, versículo 15, é assim que deves falar, exortar e repreender como bispo, com toda a autoridade, porque você recebeu essa autoridade de Cristo. Que ninguém te despreze, ninguém pode desprezar um bispo, um ungido do Senhor. Não acabou isso no Antigo Testamento, não é só Davi com Saul, é aqui com os apóstolos também, é o que a gente está vendo. E se a gente for mais à frente, capítulo 3, versículo 10, ele falando sobre esses debates com os hereges, ele fala assim, também depois de uma primeira e uma segunda advertência, deixa de lado quem provoca a divisão,
Heresia quer dizer isso, né? A escolha de um caminho, a divisão. Tal pessoa foi extraviada e está em pecado, condenando-se a si própria. Ou seja, declara o anátema, ela não é mais da comunidade católica. Ela é um herege. Bota ela para fora e segue a sua missão. Olha a exortação de São Paulo para Tito, que estava organizando a igreja na ilha de Creta. A gente vê que fica claro na Bíblia inteira que nós precisamos estar unidos com outros homens para ser felizes. Não basta eu com Deus. Deus tem um plano de salvação da árvore de Israel, da igreja. Preciso de outras pessoas. Não basta eu me unir a outras pessoas sem Deus. Uma espécie de maçonaria, de partido político. Não basta. Isso não traz a união familiar que Deus quer que a gente tenha. Depois, além dessa união entre pessoas que respeitam a Deus, não basta fazer o que dá na nossa telha. Como a gente vê em Números, capítulo 16, com Coré. E como vemos aqui na carta a Tito, e também em Mateus 18, nós temos que seguir aqueles que Deus instituiu como seus ungidos, aqueles que têm a ajuda do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que Deus quer. Então precisamos sim estar com outras pessoas em uma igreja, não basta eu sozinho, e essa igreja precisa ser aquela que tem a sucessão apostólica, a sucessão dessa unção que Deus deu para seus apóstolos.